Bom dia, bom dia, bom dia! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa meditação das 5 e 5. Um prazer ter você aqui, dando continuidade ao princípio do povo judeu. Estamos no último princípio do povo judeu. Lembrando, por que eu estou falando dos princípios do povo judeu? Por que eu sempre trago isso? Porque o povo judeu, além de ter sido o primeiro povo a trazer a noção do Deus único, ter uma religiosidade muito forte mesmo, uma vivência, uma experiência com Deus muito forte. Todas as dificuldades e desafios que eles viveram foram realmente peculiares, que se não fosse a força moral e a força de fé, nada daquilo poderia ter sido feito como foi feito, né? Além de ser o povo mais rico da humanidade hoje. Hoje, o povo judeu compreende ou detém 52% da riqueza mundial. Então, mais da metade de toda a riqueza do mundo está nas mãos de judeus. As mentes brilhantes, muitas mentes brilhantes, também passam pelo povo judeu. Então, eles têm como característica de povo desenvolvida ao longo de séculos. Então, eles têm muito a ensinar, fora que é a base de toda a religião cristã. Toda a religião cristã tem como base o povo judeu, a religião judaica. Por quê? Porque Jesus era judeu. Foi lá dentro que Jesus começou a sua missão de nos mostrar o amor de Deus na prática, né? Nos mostrar como é amar na prática. Então, mais do que nunca, é uma grande lição. O povo judeu tem a nos ensinar, 22, para ser mais precisa, neste trabalho que eu estou fazendo dos princípios do povo judeu. E essa eu já fiz a segunda rodada, ou seja, eu vou fazendo dia após dia um princípio. Por quê? Como princípio, eles vão embasar nossa vida para sempre. Eles vão embasar nossa vida para sempre. Um princípio é a base para qualquer decisão, para qualquer ação e qualquer omissão. Então, quando você tem seus princípios muito bem embasados, você age melhor, toma melhores decisões. No caso do povo judeu, os princípios deles norteavam as decisões que eles vieram tomando ao longo do tempo. E que tem como consequência o que eles são hoje. Então, como a gente tem muito que aprender com eles, eu trago isso aqui todos os dias, porque cada dia é uma novidade, cada dia é uma decisão, cada dia tem a sua demanda, tem a sua própria demanda, né, do dia. Mas com o princípio, quando você recorre ao princípio, você não erra na decisão, você acerta na decisão. Então vamos ao último princípio dessa rodada, que é o 22º princípio, crescer e contribuir. Adoro esse princípio. Ui, peraí que deu. Se tira faz frio, se bota faz calorzinho. Então, vamos lá. Crescer e contribuir. O que significa isso? Você já contribuiu para alguma obra social este mês? Estamos no dia 10. Todo funcionário já recebeu até o dia 5, né? Todo funcionário tem que receber seu salário. Você já recebeu o seu. Se você é empreendedor, eu te pergunto, você recebeu seu Prolabore? Ou você tem as contas misturadas e aí nunca dá para pagar as contas da empresa ou as contas de casa, fica sempre sempre tem alguma em aberto e aí nunca sobra para poder contribuir com alguma obra de caridade, enfim. Para enriquecer,
precisa contribuir. Contribuir o quê? Com a humanidade. Então, isso engloba ter um belo propósito. Propósito de vida engloba ajudar outras pessoas, ainda que bem remunerado por isso. E também engloba fazer trabalhos voluntários, de tempo e de dinheiro. Dedicar seu tempo para alguma obra de caridade e dinheiro. Não é só tempo, não é só dinheiro. É tempo e dinheiro. Isso é crescer. Então você cresce profissionalmente, você já vai melhorando sua remuneração, você vai mudando de cargo porque você é um baita de um profissional super competente, super requisitado, você é um empreendedor e seu negócio está crescendo, você está aprendendo competências de administrar, de gerir seu negócio, de como ter novas fontes de renda, de como ter menos gastos, né? Ter menos de despesas, e aí você está crescendo. Ótimo, é isso mesmo que a gente quer. Mas para isso acontecer, segundo o princípio do povo judeu, você precisa também ir ajudando o próximo. Se você olhar na Bíblia, tem as primícias. O que são as primícias? Desde lá atrás, desde o primeiro pai, patriarca Abraão, foi o primeiro a ser levantado, né, a ser convidado a divulgar essa doutrina do Deus único. Desde Abraão, que tem a determinação de que toda a produção, porque eles eram o quê? Agricultores, pastores, viviam mexendo com terra, né? E aí tinha a determinação de separar as primícias para ofertar no templo, ou seja, para ter um relacionamento com Deus, separar um dia da semana para se dedicar totalmente ao Deus, que é, no caso deles, o sábado, que para eles a semana começava no domingo. Não é que nem nós, que o último dia é o domingo, né? Que o dia de descanso é o domingo. Para eles não é bem descanso, mas o dia tirado para exercer exclusivamente a espiritualidade era no sábado. Então, para isso, eles tinham que separar as primícias, ou seja, as primeiras colheitas, os primeiros produtos, o primeiro mel, a primeira cenoura, o primeiro bezerro, o primeiro leite. Tudo isso tinha que ser ofertado no templo e mais. Tinha algumas leis, algumas regras, por exemplo, que eles tinham que separar outro X% para doar aos pobres. Como é que é isso? Eles, por exemplo, o livro de Ruth, né? Quando Ruth ficou viúva, ela não abandonou sua sogra, porque na época deles, viúva simplesmente virava indigente. Mulher não podia trabalhar. Se o marido morria, ela ficava e não tinha outro homem para sustentá-la, o filho, adulto, alguma coisa assim, ficava na indigência mesmo. E aí tinha a lei que determinava que determinado período depois da colheita, o que sobrasse, que o fazendeiro não queria mais, que ele abrisse as portas da fazenda, enfim, abrisse as portas para permitir que os pobres entrassem para colher o que ele não quisesse, para pegar o que ele não quisesse. E assim que vem Ruth para, com sua sogra, colher, se beneficiar dessa obra de caridade, né? E lá ela conhece o dono da fazenda e acabam que eles se casam. E aí, mas é só uma curiosidade, mas o que isso quer dizer? Porque pela lei, existe uma lei que determina que eles doem também. E isso, por que isso é o segredo da prosperidade?
Por que que isso é um símbolo de abundância? Porque se eu produzo e eu separo uma parte, isso reduz essa culpa multimilenar, ou seja, de milhares de anos. Milhares e milhares de anos, de séculos. Milhares de séculos, né? De vários séculos, de milhares de anos, em que dinheiro é pecado, crescer profissionalmente é pecado. E aí cria essa América Latina muito frustrada, porque não tem dinheiro, porque deseja sim ser melhor, ter melhores condições de vida, mas sente muita culpa. E o crescer e contribuir é o segredo para que eu tenha a responsabilidade de ser um profissional cada vez melhor, uma profissional cada vez melhor. Para isto, eu preciso de dinheiro para investir em mim? Sim, na minha profissão, na minha clínica, na minha empresa, nos meus produtos, né? Dependendo do ramo que você atue, para ser o melhor professor, para ser o melhor advogado, o melhor médico, o melhor fisioterapeuta, o melhor enfermeira, o melhor químico, o melhor físico, o melhor farmacêutico, melhor... Enfim. E aí dentro da indústria, produzir melhores coisas, né? A indústria infinita, na arte, alguém precisa financiar a arte. Alguém precisa, né, retroalimentar esse sistema positivamente. Na época da Idade Média, né, tinha os mecenas, que eram pessoas ricas que financiavam artistas. Ai desses ricos que não financiassem os artistas da sua época. Até hoje a gente tem assim. As empresas financiam artistas, teatro, música, cinema, enfim, se não for os livros, editoras. Se não fossem os ricos. Então, quando você entende que seu dinheiro tem uma função aqui na Terra, que é fazer a Terra evoluir, tudo muda. Tudo muda. Você para de sentir culpa e passa a contribuir ainda mais. Aí deixa de só doar aqueles 50 reais xoxinho que você doa, para doar 1.000, para doar 10 mil. Você já pensou? Uma obra, eu garanto que você conhece uma creche aí, e alguma vez na vida você já teve contato com alguma creche. Já pensou você poder doar 10 mil reais para uma creche? Por mês. Por mês. Juliana, eu nem ganho isso para mim? Claro. Porque você nunca mencionou doar 10 mil para uma creche. Quando a gente fica no pensamento da escassez, mas se eu doar 100 reais, eu vou ficar sem poder comer minha pizza nesse final de semana. Você já fez essa proposta de aumentar o valor das doações que você faz? Ou de estabelecer um limite por mês? Não, vou doar 1% do meu salário. Aí você pensa no seu salário. Um salário mínimo. 1% é o quê? Tá quanto o salário mínimo? 1.300 alguma coisa, né? 13 reais. Vamos arredondar. Você doa? Não. 13 reais é fácil. Ok. E 10%? 130 reais. Tá ficando mais difícil? E 20%? 260 reais. Consegue? Veja que é proporção. E proporção não importa quanto que você ganhe. O que importa é a proporção. É só fazer a proporção. Então fica a reflexão do dia de hoje. Vamos meditar. Ajeita a coluna, fecha os olhos. Vamos iniciar um ciclo de respiração em 4 tempos, que consiste em inspirar em 4 pelo nariz, reter em 4 e expirar pelo nariz em 4.
Vamos lá? Inspira. Retém. E expira. Inspira. Retém. E expira. Se pensamentos vierem, não se preocupe. É normal, é inclusive esperado que isso aconteça. Basta que você não se fixe neles, não se fixe nesses pensamentos. Agradeça a lembrança, é mesmo, e deixe ele ir. E aí você volta a se concentrar na sua respiração. Vamos lá? E agora eu te convido a fazer uma oração ao nosso Pai que nos criou e que nos uniu como irmãos. Faça oração. E agora eu te convido a exercitar a gratidão. Gratidão, Senhor, por mais um dia. Gratidão pela vida, pela saúde. Gratidão pela cama quentinha que me acolheu por algumas horas. Gratidão pela água da torneira, pela água do chuveiro. Gratidão pela roupa que me veste, pelo calçado que protege os meus pés. Gratidão, Senhor. Gratidão
pelo alimento que me alimenta, que me nutre. Gratidão pela minha família, pelo meu marido, pelos meus filhos, pelos meus pais. Gratidão pelo meu trabalho, pela remuneração que recebo todo mês. Gratidão pelo meu chefe, pelos meus colegas de trabalho. Gratidão pelos meus clientes, pelos meus pacientes, pelos meus alunos. Gratidão. Gratidão pelo transporte que me leva, que me traz. Pode ser público, aplicativo, particular. Gratidão por poder me deslocar através dele. E agora você vai dar o comando de como vai ser o seu dia. Por que o comando? Tudo começa na mente e você dá o comando de como vai ser o seu dia. Hoje é o melhor dia de todos os tempos até então, porque ontem já foi, amanhã ainda será. Então hoje é o melhor dia de todos os tempos até então, que amanhã é outro dia. Mas hoje é o que você tem. Então hoje eu vou dar o meu melhor sorriso, meu melhor olhar, meu melhor pensamento, meu melhor conhecimento. Hoje eu vou ser melhor. Melhor do que ontem. Hoje, aquela solução que você está procurando, aquele insight, aquela luz, aquela pessoa, aquela orientação, aquilo que você está procurando mesmo, aquele produto, enfim, vai acontecer hoje. Porque começou aqui, ó, deu o comando aqui. E depois, no final do dia, aí vem a chave do negócio. No final do dia eu vou chegar em casa feliz e realizada. Como é que você chega em casa feliz e realizada? Feliz e realizada. Quando você está realizada, você está cheio de energia. Chega em casa feliz e realizada. Para com esse discurso de que, o dia inteiro de trabalho. Não, ótimo, o dia inteiro de trabalho. Ainda vou chegar em casa feliz e realizada, porque eu escolhi isso. E aí, o que vai acontecer? Vamos ter um jantar em família, com todos sentados à mesa, em união e congraçamento. E depois, vou fazer as tarefinhas da escola com paciência e didática. Paciência e didática. Dê o comando, não rejeite o comando. Simplesmente dê o comando. E repita isso todos os dias. Botou a mão na porta quando você chegar em casa, cheia de energia, cheia de posse de si mesma. Seus filhos merecem a melhor mãe que você pode ser. Seus filhos merecem o melhor pai que você pode ser. E você pode ser muito mais do que o que foi até ontem. Então, fazer as tarefinhas da escola com didática e paciência. E depois, sentar no chão para brincar com eles. Deixa os pratos lá. Deixa os pratos lá na pia. Vá brincar com as crianças. E depois, colocá-los para dormir. Contar historinha para eles dormirem. E depois, aí sim, você vai cuidar do que tiver que cuidar e ler um livro. Eu vou ler um livro. Juliana, já tá tão tarde. Amiga, é assim mesmo. Ler um livro, nem que seja uma página, mas ler um livro. E depois orar. E depois meditar. E depois eu vou acordar, ter um sono reparador e restaurador. E vou acordar no dia seguinte cheio de energia. Pegou a chave? Pegou o comando? Só depende de você. Como eu sempre gosto de encerrar, alegria, 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 vitória, vitória, vitória. Um dia de muita alegria e de muitas vitórias para você. Beijo e até amanhã.